que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. Agora em pé iremos cantar Jubilosos.
Boa noite a todos. Assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Querido e bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por nos trazer até a tua casa. Que o Senhor possa receber esse culto que ofertamos a ti, ó Pai. Que o Senhor possa usar o pregador desta noite, que ele fale por ti e que vá de encontro às nossas necessidades, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero apresentar aqui o pregador desta noite, que é futuro pastor, né? Delano Barros. Ele é quem vai partir o pão da vida conosco esta noite. Antes, porém, eu quero convidar a Suzane, que vai cantar um louvor ao Senhor. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja dentro do coração de cada um de nós. É o 18, desculpa. Então é o 17. Põe o 17, então. Mas Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio para curar, ele veio perdoar, veio entre nós brilhar sua luz. Tão sozinho ele vai, sem saber se vai achar lugar para ele. Ele segue pela fé, ele segue por amor, segue para dar conforto e paz. Procura corações tristes sem esperança, uma nova vida ele quer me dar. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Vai Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Veio aqui nos transmitir uma mensagem de esperança e salvação. Veio nos oferecer vida eterna lá no céu, onde dor não mais existirá. Não quiseram compreendê-lo, rejeitado foi, mesmo assim muitas vidas transformou. Uma vida por
Boa noite. Muito prazer para quem não me conhece. Como já foi dito, meu nome é Delano. Eu sou estudante do 2º ano de Teologia do NASP. Eu estou na mesma sala do Silas. Acredito que alguns aqui o conheço. Ele está trabalhando aqui com vocês. Se não me engano, ele está como obreiro aqui com vocês. E ele me convidou para estar nessa noite dividindo o pão da vida. Queria dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Eu não sou desta igreja, mas eu conheço a igreja de Vila Matilde. É uma igreja muito bem vista, uma igreja muito bem falada. Eu digo de todo o coração que realmente uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Eu não sou dessa casa, mas eu sei que aqui é a casa do meu pai e que eu estou entre irmãos. Amém? Eu queria conversar com vocês nessa noite a respeito de uma ordem que Jesus deu, uma ordem, uma missão que Jesus havia dado para os discípulos. Essa ordem, essa missão que Jesus deu para os discípulos é uma ordem, é uma missão que nós como igreja queremos cumprir também. É uma ordem, é uma missão que nós como igreja sentimos também a necessidade de obedecê-la. Primeiramente, Jesus deu essa ordem para os discípulos, mas nós também queremos seguir essa ordem que Jesus deu. É uma ordem que, no nosso meio cristão, nosso meio adventista, nós sabemos da responsabilidade de obedecê-la. E é uma ordem que no nosso meio, no nosso contexto, nós queremos segui-la. Não só precisamos fazê-la, como nós também queremos segui-la. Não só queremos segui-la, como aquele que consegue seguir essa ordem, aquele que consegue cumprir essa missão, é bem visto por todos nós. Nós admiramos alguém que consegue fazer isso que Jesus pediu. Nós admiramos alguém que consegue seguir com essa missão que Jesus deixou. Mas é interessante que, apesar de nós querermos seguir essa ordem de Jesus, apesar de ser bonito cumprir com essa missão que Jesus deu para os discípulos, mas que também cabe a nós, é interessante que nós temos uma certa dificuldade de cumprir com essa missão, uma certa dificuldade de cumprir com essa ordem de Jesus. É uma ordem, é uma missão que causa um certo desconforto, é uma ordem que torna você uma pessoa, muitas vezes, uma pessoa inconveniente. É uma ordem, às vezes, complicada de seguir. Às vezes nós tentamos, e os resultados que vêm de tentarmos cumprir com essa ordem de Jesus, de tentarmos cumprir com essa missão de Jesus, muitas vezes não são os resultados que esperamos. E então vem o desânimo, e a tendência é nós começarmos a deixar essa ordem, essa missão de lado. E quando vemos, nós estamos fazendo pouca coisa e somente admirando essa missão e essa ordem que Jesus deixou. Eu vejo que, como igreja, nós temos deixado essa ordem e missão de lado. E eu falo isso generalizando, não sou todos. Existem muitas pessoas que estão sendo fiéis e cumprindo com essa ordem de Cristo. Mas como igreja, generalizando, isso é o que tem ocorrido entre nós. Essa ordem que Jesus deu para os discípulos se encontra no Evangelho de Mateus. Quem quiser acompanhar comigo, capítulo 28. Muitos de vocês já sabem de que ordem é essa que eu estou falando. Mateus capítulo 28, eu vou ler os 3 últimos versos com vocês. Mateus capítulo 28, verso 18, verso 19 e verso 20. Jesus, ele já havia sido crucificado, Jesus, ele já havia ressuscitado, Jesus havia aparecido em alguns momentos para os seus discípulos. Nesse momento ele aparece para os 11, lembrando que Judas já não estava mais entre eles. E Jesus então lhe diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é verdade. Quando Deus criou este mundo, Ele deu este mundo para o ser humano,
Este planeta era do ser humano, pertencia ao ser humano, e quando o ser humano pecou, ele entregou esse planeta para o inimigo de Deus. Então Jesus vem, compra este mundo de volta através do seu sangue, e a autoridade então passa a passar para Jesus de novo. Em outras palavras, este mundo legalmente é de Cristo, só que ele ainda não tomou posse, mas legalmente é de Cristo novamente. Então ele tem autoridade de novo aqui. E é interessante que nós vamos morar nesse mundo restaurado. No céu nós vamos ficar só algum período, depois nós vamos morar neste planeta de novo. E será deste planeta que Jesus vai reinar perante toda a criação do universo. Amém? Por isso, esse é o rei que nós seguimos. Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus diz para os discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Foi além desse verso que eu me animei a ir comportar. Não foi o verso que me animou a ser pastor. Foi um outro, meu chamado para o ministério foi uma outra história. Mas esse verso me animou a comportar. Teve um determinado momento em minha vida na igreja que eu tive um certo despertamento espiritual, li esses versos e falei: eu preciso pregar também, preciso pregar o evangelho para todo mundo, Jesus tem que voltar. E como que eu vou fazer isso? E eu estava uma vez nas férias de julho na igreja de Cotia, eu moro em Cotia, meus pais moram em Cotia, estava na central de Cotia, e o diretor de publicações apareceu lá com os comportores, estudantes, e o pastor fez uma semana de oração. Para quem não sabe, a comportagem é evangelismo através de publicações. Nós vendemos publicações e pregamos o evangelho através desse trabalho. E o pastor fez a semana de oração. Os estudantes ficavam ali durante o mês inteiro, cuidando do culto, fazendo culto de oração, JA, e eu fiquei animado com tudo aquilo e eu falei: eu preciso comportar. A comportagem vai ser a maneira, vai ser o meio pelo qual eu vou cumprir a ordem de Jesus, que vai ser pregar para todo mundo. E nas férias de dezembro de 2004, eu me inscrevi na comportagem, e a associação, o primeiro lugar que a associação me levou para comportar foi na cidade do Guarujá. Já comecei bem, na praia. E eu ficava pensando: vou pregar para o mundo inteiro, e o primeiro lugar que vai ouvir minha pregação vai ser a praia do Guarujá. E eu lembro que eu estava animado, eu entrei no ônibus cheio de estudante, e eles levaram a gente para a praia do Guarujá. Eu descia a serra e via aquelas casas na praia e falava: eu vou pregar para tudo aquilo ali. Eu olhava e falava: eu vou converter todo mundo, vai ser muito bom, vai ser uma bênção. Chegamos lá na campanha do Guarujá, muitos jovens, estudantes, brincadeira, nos reunindo, fazendo treinamento para comportar. E finalmente eu saí para comportar, saí para trabalhar. Primeira casa que eu fui com um amigo, eu fui com fôlego, com uma força tremenda. Batemos na casa, primeira casa que entramos, primeira venda, e vendemos o grande conflito de uma mulher que nem sabia ler. Ela falou: eu vou comprar e a minha filha vai ler ele todinho para mim. Depois nos dividimos, eu fui batendo de casa em casa. De vez em quando eu entrava, de vez em quando eu não entrava. De vez em quando acontecia uma situação desagradável, de vez em quando comprava, de vez em quando não comprava. O tempo foi passando e, devido a algumas coisas que iam acontecendo comigo, de pessoas que às vezes me tratavam mal, ou pessoas simplesmente não compravam, aquele fôlego que eu tinha, aquela energia que eu tinha começou a, parece que, desaparecer. E começou a crescer dentro de mim um certo medo. Eu estava todo empolgado no começo e, de repente, eu ia sair para trabalhar e ficava pensando: puxa vida, eu vou bater na casa das pessoas, tocar a campainha, a pessoa está ocupada, eu vou lá atrapalhar o dia a dia dela para tentar vender livro, para tentar falar de Jesus. E eu lembro que teve uma hora que eu não trabalhava mais. Todo mundo saía da casa para trabalhar, para comportar. Eu saía, ia para a rua, chegava no meu campo ali, a área que eu tinha que trabalhar, umas 8 horas da manhã, e eu pensava: bom, 8 horas da manhã é muito cedo, vou dar um tempinho para quem está na casa acordar. Eu ia enrolando até umas 11 horas da manhã. Era 11 horas, eu pensava: bom,
a hora do almoço, eu não vou entrar na casa das pessoas na hora que o pessoal está preparando o almoço, está arrumando para comer. Então eu vou almoçar e depois eu entro na casa das pessoas. Ia para o restaurante, que todos nós comportores nos encontrávamos, ficava almoçando das 11 da manhã até as 2 da tarde. 2 da tarde eu estava no campo de novo, e eu pensava, bom, agora eu vou fazer a minha digestão, depois eu entro. E enrolando, quando eu via já eram 5 horas da tarde. E eu pensava, bom, já está na hora de eu ir embora, eu vou voltar e amanhã eu tento trabalhar direitinho. E acabou sendo assim. A campanha do Guarujá, acabei não indo bem, no meio do caminho eu desanimei. Depois tive outras campanhas de comportagem. Depois eu comportei em Cotia, depois eu fui para Americanópolis, depois eu fui para São Bernardo, comportei do começo ao fim. Mas nessa campanha, minha primeira campanha no Guarujá, eu percebi uma coisa. Como que é difícil comportar? E eu percebi algo mais profundo ainda. Como que é difícil pregar o Evangelho? E não só na campanha de comportagem, imagina na situação comum do dia a dia, onde nós trabalhamos, as pessoas podem ver realmente pelo seu testemunho, pelo seu dia a dia, que você é um cristão, que você é diferente, mas às vezes você tem certas situações que exigem de você algo mais, uma abordagem mais direta, em que talvez você precise chegar para aquele seu colega de trabalho mais próximo e tentar falar de Deus para ele, tentar oferecer um estudo bíblico. E você sabe que essa é a ordem que está na Bíblia, de levar a verdade para as pessoas. É uma ordem que a gente ouve na igreja o tempo inteiro, levar a verdade, você tem que pregar para todo mundo, pregar para o seu amigo, pregar para o seu vizinho. E essa responsabilidade parece que traz uma carga um pouco pesada, é difícil, é inconveniente. Na faculdade ou na escola, você ter essa carga de falar de Deus, de falar da verdade, da Bíblia para as outras pessoas, não é fácil. É uma ordem um pouco desconfortável. É uma ordem que, como eu disse, inconveniente. Isso acaba nos frustrando. E parece que quando a gente tenta fazer alguma coisa, não sai o resultado que esperamos. Uma amiga minha, que ela ainda não está na igreja, mas ela está começando a entrar na igreja, está começando a conhecer a palavra de Deus, ela um dia resolveu falar de Deus para alguém. Ela estava na Avenida Paulista, se empolgou, pegou a Bíblia e foi falar de Deus para uma mulher que ela encontrou na rua, a mulher xingou ela, chamou de crente, sai daqui, não quero ouvir. Ela está 1 ano agora sem falar de Deus para ninguém, ficou traumatizada. Parece que é uma ordem difícil, uma ordem complicada, uma ordem inconveniente. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Na comportagem eu pensei que a pregação do Evangelho era algo difícil. E como eu disse para vocês, parece que é algo difícil. Mas ouçam o que eu vou falar para vocês. A pregação do Evangelho não é algo difícil. A pregação do Evangelho é algo impossível. A pregação do Evangelho é algo impossível. Eu vou descer. A pregação do Evangelho é algo impossível. Mas como assim impossível? É impossível porque existe toda uma hoste do mal, e o que eu estou falando é sério, às vezes nós não temos que ficar demorando muito nesses tipos de assunto, mas também nós não podemos perder a consciência disso. Existe todo um poder das trevas lá fora que está trabalhando para que essa mensagem não seja pregada. Existe toda uma força que quer impedir que a verdade sobre o Evangelho eterno seja pregado. Ora, se é algo impossível, você quer me entregar? Ora, se é algo impossível, o que acontece quando alguém se converte? O que é aquilo que a gente fez então? Fizemos batismos? Ou então, se a pregação do Evangelho é algo impossível, por que eu estou aqui hoje? Se é algo impossível, por que eu estou aqui hoje? O que aconteceu? Quando uma pessoa se converte,
quando uma pessoa aceita Cristo, ocorreu duas coisas ali. Misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia daquela alma. E segunda coisa que ocorreu ali, ocorreu um milagre. Quando uma alma aceita a Cristo, quando uma pessoa aceita a Jesus, aceita a Jesus na sua vida, aceita mudar de vida, ali ocorreu um milagre. Quando nós lemos esse trecho, essa ordem que Jesus dá para os discípulos, ide, portanto, fazer discípulos. Quando nós lemos esse trecho, nós estamos fazendo uma coisa, perdoe o nível do que eu vou falar aqui, mas quando nós lemos esse verso, ide, portanto, fazer discípulos, nós estamos fazendo uma coisa desastrosa. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo. Ide, portanto, fazer discípulos, e infelizmente nós estamos indo. A Bíblia ensina que nós temos que pregar o Evangelho, e infelizmente nós estamos indo e pregar o Evangelho. Infelizmente, nós estamos lendo o ide e indo. Esse é o grande problema nosso. Por que nós estamos achando esse trabalho difícil? Por que é complicado? E quando vamos fazer, parece que não gera os frutos que esperamos. E nós estamos aqui, caminhando nesse deserto espiritual, Jesus não volta, e ano passa, e esse evangelho não é pregado a todo mundo, é pregado a muitas pessoas, mas ainda falta muitas pessoas para ouvir. Nosso problema é que nós estamos lendo o ide de Jesus, e nós estamos indo. Mas como assim? Não é para ir? Jesus, ele deu esse ide aos apóstolos. Jesus deu esse ide aos discípulos. Mas sabe que quando Jesus mandou eles irem, eles não foram? Vocês sabiam disso? Jesus, ele falou uma coisa antes. Ele deu uma recomendação. Ele falou, ide, mas antes façam isso. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Talvez essa seja a coisa que nós conhecemos bem, mas que nós temos esquecido. Estamos lembrando do ide e esquecendo esse pequeno detalhe. Atos capítulo 1. Eu quero ler com vocês o verso 4. Jesus estava ali com seus seguidores, ainda não havia subido aos céus, estava para subir aos céus. Verso 4 do capítulo 1, ali diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E o que diz ali? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, agora palavras de Jesus, de mim ouvistes. Jesus fala, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Os discípulos haviam ouvido do ide, sabiam do ide, mas Jesus falou, não saiam até receberem a promessa. E sabe o que aconteceu quando Jesus foi aos céus? No capítulo 1 ainda, verso 14, todos estes perseveravam unânimes como? Em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Quando você estuda a Bíblia, esse trecho, o tempo que Jesus subiu ao céu, até o dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus ficaram 10 dias reunindo-se no mesmo lugar e orando. 10 dias se reunindo no mesmo lugar porque eles estavam sendo perseguidos também, crucificaram o mestre, agora queriam pegar eles. Eles não saíram para pregar. Jesus deu o ide. Eles sabiam que tinham essa missão, mas sabe a consciência que eles tinham? De que era impossível. Literalmente impossível. Jerusalém estava em festa e ali haviam judeus do mundo inteiro. Haviam partos, haviam medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, cada um com um idioma diferente. Egito, regiões da Líbia, Cirene, romanos, prosélitos, judeus, pessoas que não eram judias se converteram, cretenses, arábios, cada um com o idioma. Aquela ordem de Jesus
na mente falando, ide, pregar o evangelho para todo mundo. E ali estava praticamente todo mundo, era só começar a pregar ali que o evangelho seria espalhado. Mas como? Era impossível. Eles não sabiam o idioma daquelas pessoas. Eles eram pessoas humildes, nem o grego, que naquela época era o inglês da época, era o idioma universal, nem o grego eles sabiam. Sabiam o aramaico que era falado entre eles ali? O ide de Jesus ali era algo impossível. Não tinha como. Se eles começassem a falar de Jesus, ia ter perseguição. E ia ser inútil, porque eles iam falar e somente quem estava ali em volta deles ia ouvir alguma coisa e acabou. Era impossível. E eles tinham essa consciência. Ficaram 10 dias se reunindo. 10 dias orando. Porque Jesus falou de uma promessa. Jesus falou, vocês receberão poder. 10 dias para cumprir uma obra impossível. Eu imagino a oração que eles faziam. Nos proteja, nos guarde. E, Senhor, teu filho falou do Espírito, dá-nos esse Espírito. Senhor, teu filho falou que quando esse Espírito vier, receberíamos o poder, dá-nos esse poder. João, capítulo 16, um livro antes, capítulo 16, verso 7, Jesus ele fala, mas eu vos digo a verdade. João, capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o que acontece? O Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o que ele fará? Convencerá o mundo do pecado. Meus queridos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando uma Bíblia, saindo e querendo convencer de que alguém está errado. Nós estamos pegando a Bíblia e querendo mostrar que aquilo que a pessoa faz, achando que não é errado, falar, não, não é assim, é daquela forma, convencer de que aquilo que ela faz é pecado. Meus queridos, quem faz isso é o Espírito Santo. Nós estamos lendo ide e estamos indo sem o Espírito Santo. Quem convence o mundo do pecado não somos nós não podemos argumentar, podemos até argumentar e convencer a pessoa, mas quem convence do pecado mesmo, quem converte mesmo, é o Espírito Santo. No mesmo capítulo, Jesus fala no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Você quer glorificar o nome de Cristo? É o Espírito Santo que vai glorificar o nome de Cristo através de você, através de mim. Não sou eu que glorifico o nome de Cristo. Isso é uma guerra espiritual e somente um poder sobrenatural é que nos capacitará para essa missão de pregar o Evangelho. Abra de novo no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8. Jesus ali, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabemos que temos que falar de Jesus, sabemos que temos que testificar de Jesus, mas uma pessoa só é testemunha de Jesus quando ela tem o Espírito Santo. Os discípulos ficaram 10 dias orando, buscando, não saíram. Primeiro esperaram a promessa do Pai. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todo dia, se reunindo, não saindo, 10 dias nessa situação. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Eles tinham que pregar o Evangelho. Pessoas de vários idiomas, não tinham o que fazer. Estavam só esperando a promessa do Pai e ver o que Deus faria.
Veja o que acontece no verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós estamos lembrando do Ide de Jesus, mas nós temos esquecido a promessa de Jesus, que é a promessa do Espírito Santo, que é a promessa do outro Consolador. Eu queria nessa noite propor uma coisa para a igreja. Eu não quero propor aqui que vocês parem de fazer tudo o que vocês estão fazendo. Não vou mais pregar Jesus até receber o Espírito Santo. Não quero que vocês parem qualquer projeto evangelístico. Não quero que vocês parem de falar de Jesus durante 10 dias. Eu não vou propor isso. E eu também não vou prometer que vai acontecer algo sobrenatural aqui. Ali houve algo sobrenatural porque teve motivo. Assim como no começo da nação de Israel, Deus se manifestou através de terremoto, através de fogo. Também no começo da igreja cristã teve a manifestação parecida. Teve um motivo. Tudo que Deus faz é um motivo. Não pense que vai acontecer algo sobrenatural. Mas eu queria propor para a igreja. Será que seria possível, em comunidade, nós nos reunimos, no caso aqui vocês, a congregação aqui, eu não vou estar mais presente com vocês, será que seria possível a igreja se reunir num dia especial para estar pedindo esse Espírito? Jesus, ele falou de um Espírito, ele prometeu o Espírito Santo para nós que nos daria poder para pregar o Evangelho. Meus queridos, Jesus só volta com a pregação do Evangelho e nós ainda estamos nessa terra. Será que nós não poderíamos nos reunir, fazer algum programa para orar, de oração, e falar: Senhor, teu filho falou de um Espírito, dá-nos esse Espírito. Simplesmente pedir. Jesus disse: pedi e dar-vos-á, não foi isso que Jesus disse? Na sua casa, com sua família ou sozinho, você orar para Deus: Senhor, teu filho falou de um Espírito, dá-me esse Espírito, o Espírito Santo, derrame esse poder sobre nós, de uma forma especial, para que tenhamos força para pregar o Evangelho, que é algo impossível, para converter pessoas, que é um milagre, somente o Senhor pode fazer. Dá-nos esse Espírito. Será que a igreja estaria disposta a criar algo do tipo? Eu queria chamar a Suzane para cantar uma música que fala sobre o amor de Deus, o amor que Deus tem por cada um de nós, que essa música possa nos motivar a querer buscar o Espírito Santo, que essa música sobre amor às pessoas possa nos motivar para que possamos levar as pessoas que estão lá fora, que Deus tanto ama, possamos trazer aqui para conhecer a Deus através do poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.
É esse o amor que Deus tem por nós. Será que nós não podemos compartilhar esse amor com as pessoas que estão lá fora precisando? Para isso precisamos de poder. Para isso precisamos do outro Consolador que Jesus nos prometeu. Queria convidar a igreja a orar. Se puderem ficar de pé. E que desde já nós comecemos agora, nessa oração que eu vou fazer, a pedir esse Espírito, essa promessa que Jesus fez. Grandioso Deus, eterno Pai, Criador de todo o céu e de toda a terra, louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Santo Deus, estamos aqui agora como igreja para rogar a promessa que teu Filho deu uma vez. Teu Filho, ele falou de um outro Consolador, do Espírito Santo. Santo Deus, teu Filho disse que quando o Espírito viesse, nos daria o poder. Pai, dá-nos esse poder. Nós sabemos da necessidade de pregar o Evangelho. Nós sabemos da necessidade de pregar a verdade no mundo. Mas, Senhor, nós de nós mesmos não podemos. Então, estamos aqui como igreja para rogar no nome de Jesus, ó Pai. E perdoa a igreja, não é no nome de alguém aqui presente, nem no meu nome, unicamente pelo nome de teu amado Filho Cristo Jesus. Conceda-nos esse Espírito, ó Deus. Que ao sair daqui possamos estar reavivados para viver a vida que o teu Filho viveu e para levar essa mensagem maravilhosa às pessoas que estão precisando. Dá-nos o poder, Senhor. Ajude-nos. É o que lhe pedimos, no nome de teu amado Filho Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado.